Se você não estava aqui ontem, gostaria de apresentar o pastor Pablo, pastor da Igreja Batista. As minhas duas outras princesas, a Ana Letícia, a nossa mais velha, e a Elisa, a nossa caçulinha. Ambas gostam muito de música. O Yara também gosta, mas é mais tímida. A Ana Letícia, junto com o pai, já solta o gogó. No apartamento todo mundo já conhece a nossa fama. E agora a Elisa também está começando a se despontar nos louvores da igreja, já começa a bater. Alvo de Deus, não é? Essa ilustração aí do copo sendo enchido, preenchido, totalmente preenchido, tem muito a ver com essa imagem do painel, que mostra uma planta adquirindo a sua forma madura, adquirindo a sua forma completa de existência. Essa ilustração ela é proposital porque nós percebemos na noite passada que o Senhor ele tem um propósito, ele tem um alvo com as nossas vidas. E este alvo inclui o nosso a ênfase que nós daremos nesta noite. Maturidade começa num Deus soberano,
gracioso e presente. Você pode repetir isso comigo, a fim de que nós venhamos memorizar ou inculcar isso que Deus vai falar aos nossos corações nessa noite? Vamos ler juntos? Maturidade começa num Deus soberano, gracioso e presente. E para isso eu quero convidar desde já você a abrir a sua Bíblia na carta aos Efésios, dentro dessa proposta que nós estipulamos e colocamos em nosso coração para esses dias com os irmãos. Carta aos Efésios, capítulo 1, dos versos de número 3 ao número 14. Carta aos Efésios, capítulo 1, dos versos 3 ao 14. Caso você esteja com a sua Bíblia e perceba que tem alguém do lado sem a Bíblia, por gentileza, compartilhe a leitura da Palavra de Deus com esta pessoa. Eu vou ler na versão que eu tenho em mãos, que é a corrigida e revisada fiel. Talvez você possa ter a NVI ou outra versão, mas esteja bem atento na leitura desses versos que se seguem a partir do verso de número 3. Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo. Como também nos elegeu nele antes da fundação do mundo, para que fôssemos santos e irrepreensíveis diante dele em amor. E nos predestinou para filhos de adoção, por Jesus Cristo, para si mesmo, segundo o beneplácito da sua vontade, para louvor da glória de sua graça, pela qual nos fez agradáveis a si no amado, em quem temos a redenção pelo seu sangue, a remissão das ofensas, segundo as riquezas da sua graça, que ele fez abundar para conosco em toda sabedoria e prudência. Verso de número 9. Descobrindo-nos o mistério da sua vontade, segundo o seu beneplácito que propusera em si mesmo, de tornar a congregar em Cristo todas as coisas na dispensação da plenitude dos tempos, tanto os que estão nos céus como os que estão na terra. Nele digo, em quem também fomos feitos herança, havendo sido predestinados conforme o propósito daquele que fez todas as coisas, segundo o conselho da sua vontade, com o fim de sermos, para o louvor da sua glória, nós o que primeiro esperamos em Cristo, em quem também vós estáis, depois que ouviste a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, e tendo nele também crido, fostes selados com o Espírito Santo da promessa, o qual é o penhor da nossa herança, para a redenção da possessão adquirida, para louvor da sua glória. Feche seus olhos, por gentileza, mais uma vez. Senhor, diante da tua palavra lida neste momento, Pai, mais uma vez nós lhe agradecemos em primeiro lugar pelo privilégio que o Senhor nos concede de termos a tua revelação disponível, a fim de que venhamos conhecer mais o Senhor e a tua vontade, o teu propósito, e vivermos para louvor da sua glória. Em nome de Jesus Cristo, Pai, ilumine os nossos corações, as nossas mentes, de maneira que venhamos compreender corretamente e viver de maneira que glorifique ao Senhor. É assim que nós oramos, colocando as nossas vidas à tua disposição, em nome de Jesus Cristo. Amém e amém. Queridos, o apóstolo Paulo, ele começa a sua carta fazendo a saudação comum aos irmãos espalhados pelas várias regiões onde ele já havia passado ou havia tomado conhecimento. E logo após esse momento em que ele faz a sua saudação à igreja, se você perceber no verso número 3,
Este verso começa com uma expressãozinha. Qual é essa expressão? Bendito. Bendito é uma expressão de elogio. Bendito é uma expressão de exaltação. Bendito é uma expressão de louvor a Deus. O apóstolo Paulo, então, está começando a sua carta louvando a Deus. Mas qual é o conteúdo do louvor do apóstolo Paulo? E o que este conteúdo tem relação com maturidade espiritual, maturidade da igreja? É sobre isso que esses versos vão nos ajudar a perceber. Ontem nós percebemos o propósito que Deus tem para nos fazer maduros, completos, perfeitos, a fim de que nós venhamos atingir o alvo final e venhamos glorificar a Deus perfeitamente. Hoje nós veremos que no conteúdo deste louvor ao apóstolo Paulo, nós veremos a origem para que nós tenhamos essa condição de sermos maduros. E aí nós podemos perceber, no verso de número 3 até o verso de número 6, que Paulo louva a Deus por suas bênçãos espirituais, concedidas em Cristo, e por sua escolha soberana, graciosa, amorosa, que nos inseriu em sua família, a fim de sermos santos e irrepreensíveis. Primeira parte do louvor do apóstolo Paulo tem a ver com as bênçãos espirituais que Deus conferiu aos teus filhos, ao seu povo, à sua igreja. E juntamente com essas bênçãos espirituais, nós podemos perceber que o apóstolo Paulo agradece, louva, exalta o nome de Deus, porque um dia o Senhor nos escolheu o seu povo para fazer parte da sua família, com a finalidade de sermos separados e irrepreensíveis. Então nós podemos perceber que através do louvor do apóstolo Paulo, nós conseguimos identificar que maturidade espiritual só é possível para aqueles que Deus, em Jesus Cristo, foram supridos em tudo o que precisam para viver de maneira que glorifique a Deus. Pastor, de onde você tirou essa ideia? Venha comigo no texto. Bendito Deus Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo. Que bênçãos espirituais são essas, irmãos? Talvez alguns possam imaginar que as bênçãos espirituais são aquelas opostas às bênçãos materiais. É muito mais do que isso. As bênçãos espirituais são, de fato, a provisão, ou as provisões, a capacitação, ou as capacitações que Deus concedeu ao seu povo, para que este povo consiga viver de maneira que o glorifique. Então, a partir dessa percepção, você crente em Jesus Cristo, você meu irmão em Cristo, nós não podemos cair no engano de viver sempre reclamando e falar, vida de crente é muito difícil. Vida de crente é algo muito pesado. Sabe por que não podemos falar isso? Porque nós temos aprendido com a palavra de Deus, que Deus, em Jesus Cristo, nos deu tudo aquilo que precisávamos para viver de maneira que o glorifique. Nós recebemos em Cristo
todas as bênçãos espirituais. Quando você teve a sua vida, a sua história transformada pelo Evangelho, a palavra de Deus, e o apóstolo Paulo está louvando a Deus por isso, nos mostra que você e eu fomos capacitados, recebemos de Deus a provisão para vivermos de maneira que o agrade e de maneira que traga glória para Ele. E aí nós podemos perceber que nós temos uma vida plena em Cristo, porque Ele mesmo tem nos capacitado. Em Cristo, todo crente foi abençoado por Deus para ter uma vida suficientemente satisfeita e completa nele, para a glória dele. Eu quero repetir isso para você, a fim de que você tenha essa consciência muito clara, e a fim de que você viva cada vez mais com esta consciência, valorizando esta posição privilegiada que Deus te deu em Cristo Jesus. Em Cristo, todos nós, crentes, santos, separados para o louvor da sua glória, para sermos irrepreensíveis, todos nós fomos abençoados por Deus para ter uma vida suficientemente satisfeita nele, para a glória dele. Irmãos, quando nós temos essa consciência cada vez mais concreta, a ponto de cultivarmos um relacionamento de louvor a Deus por este privilégio que Ele nos concedeu, nós como igreja somos mais agradecidos por essa experiência e por essa condição graciosa que Deus nos deu. Isso nos ajuda a enfrentar os momentos de dificuldade. E eu não preciso ir muito longe para afirmar que as nossas circunstâncias estão cheias de momentos difíceis, momentos que nos desafiam, momentos que têm potencial para nos desencorajar, momentos que têm potencial para nos tirar o ânimo de prosseguir. E se existe uma grande motivação como igreja, para continuarmos vivendo, focados no alvo, assim como o autor aos Hebreus escreveu, com os olhos fixos em Cristo, para vivermos nesta motivação, nós temos essa motivação suficiente nas bênçãos espirituais que o próprio Deus nos concedeu em seu Filho Jesus. Então, maturidade espiritual é só para quem recebeu o privilégio e a condição privilegiada de ser suprido com todas as bênçãos espirituais, a fim de que vivamos para a glória de Deus. Na noite de ontem nós percebemos que nos esforçarmos para a unidade, para manter a unidade, nos conduz à maturidade, nos leva a uma estabilidade espiritual. E hoje nós estamos percebendo que para que nós cheguemos a uma prática correta, precisamos ter uma consciência correta da nossa posição em Cristo. Eu não sei se você já parou para pensar, e constantemente precisamos pensar sobre isso, lembrar disso, falar sobre isso. Mas você não foi salvo simplesmente para se livrar do inferno. Você foi salvo para que com sua vida você venha glorificar o nome de Deus. Tem crente acreditando que a sua salvação em Cristo é o propósito final de Deus para as nossas vidas. Mas é não, pastor? Não, não é. Porque até mesmo a nossa salvação, que nos livra da condenação eterna,
é para a glória de Deus. A finalidade última sempre é a glória de Deus. Então, queridos, a maturidade espiritual deve ser valorizada por todo aquele que um dia foi abençoado por Deus com todas as bênçãos espirituais. A maturidade espiritual é para todos aqueles que um dia receberam de Deus a condição de viver de maneira plena com Ele, para Ele, por Ele. Maturidade espiritual não é para qualquer um. Maturidade espiritual é para aqueles que Deus concedeu as bênçãos espirituais. E eu quero te fazer uma pergunta. O quanto isso tem feito parte da sua gratidão? Nós temos uma facilidade muito grande de pedir e uma facilidade muito grande de agradecer por coisas materiais e circunstanciais, não é verdade? É muito bom agradecermos a Deus pelo emprego que Ele nos deu, ou não. Ainda mais em dias como os nossos, de crise, de instabilidade financeira. Claro que devemos louvar a Deus e agradecer pela provisão material, pela provisão financeira, pelo trabalho, pelo emprego que Ele nos concedeu. Não é verdade, irmãos? Devemos pedir por isso? Claro que devemos pedir. Interceder uns pelos outros e falar: Senhor, traga provisão material para aquela família, para aquele nosso irmão. Abra uma porta de trabalho, de sustento digno para a sua família. Claro que nós podemos pedir sobre isso, a respeito disso. E devemos agradecer quando Deus nos dá esta bênção. Mas isso não se limita, ou a nossa vida não se limita a agradecer só em coisas circunstanciais. Você tem agradecido a Deus, você tem tido esta consciência do privilégio que você tem, recebido de Deus em Cristo Jesus, por todas as bênçãos espirituais que você tem da parte dele? Se isso não tem sido algo constante na tua vida, eu quero lhe encorajar a ser mais grato, a manter essa consciência viva. Você recebeu todas as bênçãos espirituais de Deus, para que você viva de maneira que venham glorificar. Mas não está só aí. O apóstolo Paulo continua. Acompanhe comigo no verso de número 4. Não só as bênçãos espirituais, não essa condição só de viver para a glória dele, não essa provisão apenas, como também nos elegeu nele, antes da fundação do mundo, para que fôssemos santos e irrepreensíveis diante dele em amor. E nos predestinou para filhos de adoção por Jesus Cristo, para si mesmo, segundo o beneplácito da sua vontade, para o louvor da glória da sua graça, pela qual nos fez agradáveis a si no amado. Irmãos, assim como o apóstolo Paulo louva a Deus pelas bênçãos espirituais distribuídas para a igreja, concedidas aos seus filhos, o apóstolo Paulo também louva a Deus. E sabe qual é este outro conteúdo? O apóstolo Paulo louva a Deus porque Deus escolheu os seus filhos de maneira soberana, graciosa e amorosa. Isso nos leva a perceber que maturidade espiritual só é possível para aqueles que Deus os escolheu, separou em amor, para louvor da sua gloriosa graça. Nossa maturidade começa na escolha soberana e graciosa de Deus Pai, em nos inserir em sua família e nos abençoar. Assim como nós devemos cultivar uma consciência
plena, concreta, viva em nossas mentes e em nossos corações, de que recebemos toda a provisão que necessitávamos para viver de maneira que venha glorificar ou venhamos glorificar a Deus, nós também precisamos alimentar a consciência de que nós fomos agraciados por uma escolha soberana de Deus, que não leva em consideração o nosso próprio mérito, se é que existe algum mérito em nós. Irmãos, a escolha soberana de Deus não pode fazer parte apenas de discussões teológicas para pessoas que um dia se debruçaram no estudo da Bíblia, a fim de conhecer mais termos da doutrina bíblica. A eleição soberana, a escolha de Deus soberana, deve ser algo valorizado por todos nós crentes em Jesus Cristo. Sabe por quê? Porque um dia Deus me escolheu e te escolheu, não porque você e eu merecemos alguma coisa, mas porque Ele nos amou. E soberanamente, antes mesmo da criação do mundo, Ele nos separou, a fim de que nós venhamos ser santos, separados para o louvor da sua glória. Você já parou para pensar o quanto eu e você, o quanto você é privilegiado por fazer parte da família de Deus? Você tem agradecido por isso com frequência? Porque quando nós somos gratos por isso, irmão, inclusive o Senhor cultiva em nós uma humildade tal esta, que quando nós olhamos um incrédulo, nós não somos levados a olhar com ele com um ar de superioridade, mas com um ar de compaixão, graça, misericórdia. Sabe essas vidas que estão aí no centro? Eu fui recepcionado, minha família foi recepcionada por uma dessas vidas. Ontem, quando nós chegamos aqui, pouco antes do culto, alguém, entre aspas, muito alegre, lá no meio da pista, para lá de Marrakech. Quando nós nos esquecemos de onde Deus nos tirou, sem que tivéssemos mérito algum, nós olhamos para esse tipo de vida com um ar de superioridade. Mas quando nós nos lembramos que se hoje fazemos parte do corpo de Cristo, da família de Deus, porque um dia Deus Pai nos escolheu antes mesmo da fundação do mundo, isso nos enche de gratidão, de humildade, de compaixão e de compromisso de levar este amor, esta graça àqueles que ainda não têm. Maturidade espiritual, irmão, não é produto fabricado por modelos e métodos. Maturidade espiritual é propósito de Deus, como vimos ontem, e vem de Deus para aqueles que um dia soberanamente foram escolhidos por Ele, foram agraciados por Ele. Tem crente vivendo, e eu espero que talvez esse crente não seja você, como se a sua vida dependesse dos seus próprios esforços para que Deus venha se agradar da sua conduta. Sabe o que vai fazer os capítulos 4, 5 e 6 de Efésios não se tornarem legalismo em nossas vidas? Sabe o que vai fazer a prática do Evangelho não se tornar um legalismo frio, arrogante, dentro da nossa igreja, dentro das nossas igrejas? Quando nós recorremos a esta consciência
de que Deus um dia nos escolheu, sem que tivéssemos mérito algum. Caso contrário, quando chegarmos no capítulo 4, 5 e 6 de Efésios, onde Deus requer de nós várias ações que o glorifique, nós vamos querer fazer na nossa própria força. Nós vamos querer conduzir a nossa família do nosso próprio jeito, legalista. Nós vamos querer conduzir o nosso relacionamento com os nossos filhos de maneira legalista, fria, arrogante. Nós vamos conduzir o nosso relacionamento social, seja no trabalho, na escola ou em qualquer outro, da mesma forma, de maneira legalista. E não baseados e fundamentados na graça. E sobre isso a gente vai falar um pouquinho mais na noite de amanhã. Se assim Deus nos conceder, nós vamos ser conduzidos a viver diariamente, não só reconhecendo, mas buscando depender da graça de Deus para vivermos de maneira que o glorifique. Então nós aprendemos esta noite que nós precisamos ter uma consciência muito viva, clara, de onde vem a nossa maturidade. Quem nos concedeu esta condição? Quem nos deu esta condição de vivermos de maneira que o glorifique? Que é o próprio Deus. E aí nós aprendemos que nós só podemos ter maturidade quando nós recebemos do próprio Deus todas as bênçãos espirituais em Cristo Jesus. E quando nós fomos escolhidos por Ele. Talvez você esteja pensando, pastor Pablo já vem começar a colocar alguns rótulos teológicos. O nosso objetivo aqui, irmão e irmã, não é defender calvinismo, arminianismo, colocar a igreja dentro de pacotes teológicos, mas de mostrar para a igreja o quanto a palavra de Deus deve ser conhecida e o quanto isso deve nos trazer uma consciência concreta e verdadeira a respeito da vontade de Deus. E se você ainda tem alguma dúvida a respeito da escolha de Deus, se isso ainda lhe inquieta de maneira que você não consiga assimilar isso ainda, eu quero te dar algumas outras passagens para que você possa perceber que isso não depende de um sistema teológico, mas isso vem da própria Bíblia. A escolha soberana de Deus não é algo que o pastor Pablo inventou, não é algo que o próprio Calvino inventou, mas é algo que a palavra de Deus nos ensina e nos ensinou e nos ensina. Lá em Gênesis 18, verso 18 e 19, olha o que nós encontramos. Abraão será o pai de uma nação grande e poderosa, e por meio dele todas as nações da terra serão abençoadas, pois eu o escolhi. João, o Evangelho de João, capítulo 6, verso de número 44. Olha o que Jesus nos ensina. Ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não o atrair. Escolha soberana de Deus. Carta aos Romanos, do mesmo apóstolo Paulo, capítulo 9, versos de 11 e 12. Os versos 11 e 12. Todavia, antes que os gêmeos nascessem ou fizessem qualquer coisa boa ou má, a fim de que o propósito de Deus conforme a eleição permanecesse, não por obras, mas por aquele que chama. E se você ainda não se deu por satisfeito, depois você pode ler na sua casa a primeira carta de Pedro, capítulo 1, verso de número 2. Você pode ler a segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo 2, verso de número 10. Você pode ler a segunda carta aos Tessalonicenses, capítulo 2, verso de número 13. Primeira carta aos Tessalonicenses, capítulo 1, versos 3 e 4. Romanos 8, 29. Atos 13, 48. E tantas outras muitas passagens
em que nós percebemos e aprendemos com Deus que Ele é que tem o poder de nos escolher. Isso nos humilha? Sim. Nos humilha. Porque antes da salvação, o Evangelho apresenta para nós a nossa condição de humilhação. Não existe valorização da salvação quando não há reconhecimento de onde o Senhor nos tirou de posição de humilhação. Então, irmãos, essa consciência viva da escolha soberana de Deus, graciosa, porque é favor imerecido, amorosa, porque Ele nos amou primeiro, e dessas bênçãos espirituais que recebemos para viver para a glória dEle, esta consciência nos leva a perceber o quanto nós somos agraciados por fazermos parte do propósito de Deus de vivermos de uma maneira madura. Maturidade não deve ser um fardo que você carrega, um fardo que você carrega para tentar chegar lá. Não. Maturidade deve ser motivo de gratidão e de encorajamento para que você possa viver, porque você sabe que é propósito de Deus, Ele te capacitou para viver para isso, Ele te escolheu e separou para isso, então vale a pena você entrar dentro do propósito dEle, viver empenhado neste propósito, focado neste propósito, e desta forma você não vai viver de maneira frustrada dentro do Evangelho. Tem muito crente se frustrando com o Evangelho, porque ao lidar com seus frequentes momentos de queda, com seus frequentes momentos de imaturidade espiritual, quer depositar na conta de Deus que o Evangelho não tem eficácia. Geralmente é crente que está querendo viver o Evangelho conforme a sua própria força. Tenhamos essa consciência muito viva, e não só esta consciência, esta gratidão que nos leva à humildade. Mas vamos continuar. Percebemos também que Paulo, a partir do verso de número 7, ele não só louva a Deus pelas bênçãos espirituais e por essa escolha soberana, mas ele também louva a Deus porque em Jesus Cristo o Senhor redimiu e perdoou pecados. Paulo louva a Deus por sua redenção e perdão de pecados conquistados pelo sacrifício de Jesus Cristo, o amado, de acordo com as riquezas da sua graça. Então, outro motivo de louvor de Paulo, que deve ser o nosso motivo de gratidão, de louvor a Deus também, é porque Deus não só nos escolheu, não só nos abençoou, como Ele nos redimiu no sangue do Teu Filho e perdoou os nossos pecados em Cristo Jesus. Mas por que nós estamos falando disso? Qual é o valor disso? O que isso tem a ver com maturidade? Queridos, mais uma vez nós precisamos viver um alerta dentro da igreja. Tem crente que aceitou a Jesus. Qual o problema nisso, pastor? Nós não aceitamos nada. Nós reconhecemos pela graça toda a nossa podridão, toda a nossa rebeldia, toda a nossa injustiça, porque um dia o próprio Deus nos convenceu do nosso pecado. E por causa disso, eu não aceito nada. Eu me entrego, eu me prostro e falo para Deus: tenha compaixão de mim, Senhor.
Eu preciso que o Senhor estenda a mão para mim. Eu não estou te aceitando como se você fosse mais um amigo da minha roda de amigos, dos meus círculos de amizades. Eu não estou sendo camarada com o Senhor a ponto de permitir você fazer parte da minha vida. Pelo contrário, eu estou na posição de desgraçado. Eu estou na posição de humilhado. Eu estou na minha posição de dependente. Eu estou na minha posição de escravo. Eu estou na minha posição de condenado. Eu estou na minha posição de sem esperança. E quando eu me deparo com o Evangelho, toda liberdade, toda esperança, todo o amor me atrai como alguém que depende, alguém que necessita daquilo. Sabe qual consciência nós temos que ter a respeito desses termos? Redenção e perdão de pecados? Redenção, irmãos, tem a ver com pagar resgate. Redenção tem a ver com pagar um resgate para tirar alguém de uma posse, de um domínio. Redenção tem a ver com você pagar um preço para que alguém seja livre de uma condição vexatória. Eu acredito que muitos de nós temos acompanhado, ou acompanham alguns mais, alguns menos, alguns boletins policiais que mostram, de maneira sensacionalista, quando um sequestro acaba. E aí toda a mídia faz questão de filmar as condições precárias daquele local, daquele cativeiro. E geralmente a mídia vai e consegue falar com aquele sequestrado que foi liberto. E aquele sequestrado passa e nos relata momentos difíceis que passou naquele cativeiro. Ameaças de morte, privação de alimentação, sem banho, sem iluminação, ambiente com excesso de calor, ratos, às vezes dormindo no chão, passando frio. A ilustração do cativeiro de um sequestro é só um pouquinho daquilo que nós precisamos perceber, de onde Deus, por meio do teu Filho Jesus Cristo, nos tirou, que são das trevas do pecado, a condenação, estávamos debaixo da ira de Deus. E podemos ver isso, e depois você pode compartilhar e desfrutar mais, ao ler o capítulo de número 2, especialmente os 10 primeiros versos do capítulo de número 2 da carta aos Efésios. Antes estávamos mortos nos nossos delitos e pecados, vivendo segundo o quê? As nossas próprias vontades, vivendo segundo o roteiro daquele que domina este mundo, Satanás. Estávamos debaixo da ira de Deus, no cativeiro do pecado. Mas, todavia, contudo, entretanto, o nosso Deus, que é um Deus misericordioso, em Cristo Jesus, nos resgatou do cativeiro do pecado, da podridão, da imundícia, da rebeldia. E lembrando o apóstolo Paulo na segunda carta aos Coríntios, nos reconciliou consigo mesmo.
Redenção tem a ver com alto preço pago, para que um dia eu e você tivéssemos o nosso resgate conquistado. O que isso tem a ver com maturidade espiritual? Maturidade espiritual são só para aqueles que um dia foram resgatados com o alto preço de Cristo Jesus. Eu sei que foi pago um alto preço para que contigo eu fosse um meu irmão. Quando Jesus derramou sua vida, Ele pensava em ti, Ele pensava em mim, pensava em nós. Alto preço. Você tem tido essa consciência? Ou a vida que você tem vivido tem expresso que talvez esse alto preço não foi tão alto preço assim? Mas Deus, em Cristo Jesus, não só nos redimiu, não só nos resgatou, Ele perdoou pecados. Mas pastor, não são termos interrelacionados? Sim, irmãos, são termos interrelacionados. Mas nós temos que sair do nosso evangeliquez de crente e começarmos a entender profundamente o que significa os termos pelos quais nós nos apropriamos e falamos a todo momento, inclusive no nosso evangelismo. E junto com o resgate do cativeiro, perdão de pecados significa que Deus, em Jesus Cristo, lançou para trás a acusação que estava sobre nós. Em Jesus Cristo, quando nós temos os nossos pecados perdoados, nós podemos nos alegrar porque não está mais lançado sobre a nossa face a nossa ofensa. Deus não apontou o dedo na nossa cara. Quem nos acusa é Satanás. Mas o Deus gracioso, o Deus soberano, o Deus que ama, o Deus que em Cristo perdoou os nossos pecados, lançou para bem longe a acusação que estava sobre nós. Perdão de pecados tem a ver com estarmos livres da condenação, da acusação, da ofensa. Queridos, quando nós percebemos o valor que é ter os nossos pecados perdoados, quando nós alimentamos essa consciência viva do resgate e da ofensa lançada para trás, a nossa experiência cristã se torna cada vez mais uma experiência que nos enche de louvor, que nos enche de alegria, que nos enche de encorajamento. E não uma experiência de, ó céus, ó vida, parece que tudo dá errado para mim. Isso não é automotivação. Isso não é o evangelho da prosperidade, ou o falso evangelho da prosperidade. Isso é o verdadeiro evangelho da prosperidade. Essa é a verdadeira prosperidade que o crente tem. Ele está livre diante do seu Criador. Ele foi reconciliado com o seu Criador e Senhor. Ele não está mais debaixo da acusação. Quer motivo de alegria mais do que esse? Do que viver livre? Do que viver de maneira a andar com a cabeça erguida e poder olhar para frente para o autor e consumador da nossa fé, sabendo que Ele já não mais nos acusa?
perdão de pecados nos enche de alegria. E a maturidade espiritual só é possível para aqueles que Jesus Cristo resgatou-os e perdoou-os com o seu sacrifício. Eu gostaria de compartilhar com vocês um pouquinho mais, para que nós tenhamos essa consciência cada vez mais viva. Algumas poucas passagens complementares que nos levam a valorizar o perdão dos nossos pecados. Jesus Cristo foi quem nos perdoou os pecados. Em Isaías 59:2 nós vemos que esse perdão de pecados resolveu o problema que nos separava do nosso Senhor. Levítico capítulo 17, verso de número 11, fala que este perdão de pecados tem a ver com expiação, tem a ver com sacrifício do Cordeiro. E nós sabemos muito bem que o Cordeiro que definiu de uma vez por todas a nossa liberdade é o Cordeiro de Deus, o Senhor Jesus Cristo. Isaías 38:17, nós podemos encontrar que esses pecados, de fato, eles foram jogados para trás. Miqueias capítulo 7, verso 19, nós podemos encontrar a expressão que os nossos pecados foram lançados nas profundezas do mar. Jeremias 31:34, nós podemos encontrar que o perdão de pecados tem relação com não ser lembrado mais pelo Senhor. Perdão de pecados tem a ver com mandar embora a ofensa. E foi exatamente isso que Jesus Cristo fez quando sacrificou-se na cruz por mim e por você. Irmãos, quando a gente deixa de valorizar o sacrifício de Cristo na cruz, a nossa experiência de culto a Deus não passa de encenação. Lembra do chavão evangeliquez? Aqui ele cabe muito bem. Para mim, a salvação foi de graça, mas para Deus teve um alto preço. Só vamos valorizar mais a vida de maturidade como igreja quando alimentarmos esta consciência. Consciência das bênçãos espirituais concedidas a nós, da escolha soberana e graciosa de Deus, da redenção dos nossos pecados pelo sangue de Cristo, do perdão de nossos pecados pela expiação, pelo sacrifício de Cristo. A igreja de Cristo precisa ter esta consciência e valorizar mais esta experiência com o nosso Senhor. Mas Paulo, irmãos, e estamos chegando próximo ao final da nossa meditação da noite, não só louvor a Deus pelas bênçãos, pela escolha, pelo resgate, pelo perdão. Ele também louvor a Deus por sua presença santa na pessoa do Espírito Santo, na vida dos seus filhos, que carecem da certeza do cumprimento da promessa eterna que glorifica o seu nome, o nome de Deus. Se nós pegarmos os versos de número 13 e o verso de número 14, nós podemos perceber Paulo mencionando a pessoa e o ministério do Espírito Santo. Em quem também vós estáis, depois que ouviste a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, e tendo nele também crido, fostes selados
com o Espírito Santo da promessa, o qual é o penhor da nossa herança, para a redenção da possessão adquirida, para o louvor da sua glória. Paulo tinha motivação suficiente para agradecer a Deus, para continuar vivendo a sua vida em Cristo, porque ele não só havia recebido bênçãos, não só havia sido escolhido, não só havia sido resgatado, não só havia sido perdoado, como ele também tinha plena consciência que ele era a habitação do próprio Deus, morada do Senhor. Ele tinha a presença de Deus na pessoa do Espírito Santo. Presença essa que nos enche de segurança, que nos enche de confiança, porque o Espírito Santo é a garantia de que a promessa que nos foi feita em Cristo Jesus, um dia ela vai se cumprir. Sabem que isso nos ajuda? Mais uma vez, quando nós estamos lidando com os nossos medos, com as nossas inseguranças, com os problemas que nos afligem dentro da igreja, fora da igreja. Por causa dessa presença santa em nossas vidas, essa presença santa no ajuntamento, essa presença santa que nos une, nos traz segurança, nos traz confiança. Maturidade espiritual só é possível para aqueles que o Espírito Santo selou, garantindo-lhes a herança eterna que glorifica a Deus. Quando nós sabemos que aquilo que nos aguarda é para a glória de Deus, e nós vamos nos beneficiar, mesmo sem merecermos, e que aquilo já está garantido, as nossas experiências difíceis nesta terra começam a perder o peso que tanto nos aflige. Quando nós olhamos para o autor e consumador da nossa fé e aquilo que ele já reservou para nós, ainda que as experiências daqui nos machuquem verdadeiramente, ainda que as experiências daqui nos aflijam verdadeiramente, ainda que muitas vezes nós choremos aqui, ainda que muitas vezes nós venhamos nos decepcionar aqui, nós nos enchemos de coragem, nós nos enchemos de esperança, porque nós temos a presença do próprio Deus em nós, e essa presença é a garantia de que Ele vai cumprir aquilo que um dia Ele nos prometeu. Não somos como as outras religiões, que tentam fazer coisas aqui para tentar ganhar o favor de um suposto Deus, ou de uma divindade, ou de uma força. Nós já ganhamos o favor de Deus. E a vida que aqui vivemos, vivemos por gratidão, vivemos por esperança, vivemos para glorificar a este que um dia nos favoreceu. Essa deve ser a nossa motivação. Maturidade espiritual são para esses que um dia receberam essa posição privilegiada em Cristo. E se um dia de fato recebemos, como nós cremos, e temos esta convicção, porque o Espírito de Deus habita em nós, nós podemos estar com os corações agradecidos, com os corações cheios de esperança, e cheio de motivação para continuarmos sendo unidade, um só Espírito, porque é por meio desta unidade, com esta consciência clara da nossa posição privilegiada, é que o Senhor vai nos tratar, vai nos moldar, vai nos conduzir, vai nos estender como o telescópio, para que nós alcancemos maturidade, para que estejamos com
completos. E quando de fato estivermos completos, quem recebe a glória? Nós, a igreja, o nosso Deus, o Senhor da igreja. O Pai abençoa e escolhe. O Filho aplica a graça. O Espírito sela, garante a promessa da graça. Que dependamos, e é sobre isso que falaremos na noite de amanhã, se assim Deus nos der a oportunidade. Que aprendamos a depender mais, que tenhamos uma consciência viva de onde vem a nossa maturidade, que sejamos mais agradecidos e que dependamos mais do Senhor. Amém? Feche seus olhos para nós orarmos mais uma vez. Agradeço por sua paciência, atenção dedicada à palavra de Deus. Senhor, muito obrigado. Muito obrigado mais uma vez, porque a Tua palavra nos conduz à vida que o Senhor deseja que vivamos. Não queremos ser meros conhecedores, como aprendemos inclusive hoje na parte da manhã, no compartilhar da Tua palavra. Queremos ser pessoas que conhecem a verdade e vivem essa verdade cada vez mais na dependência do Senhor. Senhor, a minha oração hoje, pela vida dos meus irmãos, por minha vida, por nossas vidas, é que esta consciência dessa posição privilegiada nos conduza a uma vida motivada para encararmos, meu Deus, os desafios do dia a dia, a fim de que nós estejamos focados no Teu propósito para as nossas vidas, que é vivermos de maneira madura, completa, a fim de que o Senhor receba toda a honra e toda a glória. Cumpra isso em nossas vidas. Nos coloque focados no Teu projeto para nossas vidas. Em nome de Jesus Cristo, que sejamos mais agradecidos por tudo aquilo que o Senhor já tem feito por nós, por tudo aquilo que o Senhor faz por nós e por tudo aquilo que o Senhor ainda fará por nós, para o louvor da Sua glória. É assim que nós oramos em nome de Jesus Cristo, mais uma vez, agradecidos e confiantes. Amém e amém. Deus os abençoe, queridos.